Amém, amém. Convido-os a abrirem suas Bíblias nessa noite no livro de Provérbios. Depois de Salmos, livro de Provérbios, quase que no meio da sua Bíblia. Nós vamos ler hoje o capítulo 8, a partir do verso 22. Livro de Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Pai querido, Pai amado, estamos diante da tua palavra, diante do Senhor, e pedimos que o Senhor nessa noite de Natal, o Senhor nos ilumine, Pai. Que o teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos as Escrituras. Que o Senhor nos dê nessa noite da tua sabedoria. Que o Senhor nos encha da tua sabedoria, para que a nossa vida seja uma vida linda, que agrade o teu coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nessa noite, eu quero meditar com você algo que está profundamente vinculado ao meu coração. Claro que todas as vezes que a gente, como pregador, prega, a gente prega algo que tocou o nosso coração, de alguma maneira falou conosco. Mas especialmente nessa noite, é algo que eu almejo, algo que eu quero para mim, principalmente nesse finalzinho de ano, né? Final de ano é sempre o final, né? Um período para a gente fazer aquele balanço a respeito da vida, para a gente fazer uma retrospectiva sobre como que foi, né? Os meses que se passaram, aquela coisa, o que a gente pode melhorar para o ano que vem, o que a gente tem que repensar. E eu tenho para mim, e quero te incentivar também a ter esse mesmo desejo, ser mais sábio. Ser mais sábio. Esse texto que nós lemos, né, o Senhor me criou. Quem está dizendo aqui, quem está falando aqui nesse texto, é a sabedoria. É a sabedoria. E eu oro para que nós todos possamos, né, a partir dessa noite, né, e continuamente, desejarmos nos tornarmos mais sábios. Mais sábios. Nós precisamos disso na nossa vida. E essa sabedoria que fala nas Escrituras, essa sabedoria que habita junto de Deus antes do mundo ser mundo, essa sabedoria que alguns teólogos vão identificar com o Espírito Santo, outros vão entender que essa sabedoria é Jesus, mas a partir do que o texto de Provérbios diz, ela é a sabedoria. Essa sabedoria que habita com Deus,
que é a arquiteta de Deus para criar o mundo, para criar a natureza, as coisas que existem, as coisas que os nossos olhos apreciam. Essa sabedoria divina, essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que teve a ideia de fazer com que Deus se revelasse através do menino Jesus, encarnando, essa sabedoria, ela precisa e ela deve ser o alvo da minha vida, da sua vida. Nós todos precisamos de sabedoria, e não de qualquer uma, sabedoria de Deus. De Deus. E é importante a gente notar o seguinte: sabedoria não é conhecimento. E conhecimento não é igual a sabedoria. Você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ser uma pessoa estudada, você pode ter diplomas, você pode ter pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, você pode até ter feito Labitem, você pode ter feito um curso aqui no Espaço Cultural, você pode ter se capacitado, você pode ler enciclopédia, você pode consumir informação, mas não necessariamente você será sábio. Ser inteligente não é sinônimo de ser sábio. Você pode ser inteligente e ser tolo, ser insensato, para não dizer uma outra coisa mais pesada, certo? Você pode, em contrapartida, ser inteligente e ser sábio também. Esse é um caminho possível, né? Talvez seja o caminho mais adequado. Mas é sempre importante a gente distinguir uma coisa da outra. O acúmulo de conhecimento, o acúmulo de informação, não necessariamente te faz um sábio. Você pode continuar tropeçando, vivendo uma vida muito equivocada, sem discernimento, e ser uma pessoa aí com um currículo muito bonito. E a partir da leitura do livro de Provérbios, eu quero partilhar nessa noite alguns pontos que alcançaram lugar no meu coração e que eu desejo, de uma maneira assim muito propositiva, muito atenta, trabalhar na minha vida. É claro que o livro de Provérbios tem 31 capítulos, tem um arcabouço gigante de possibilidades, de coisas importantes para a gente meditar, mas eu gostaria de destacar algumas coisas, alguns elementos que me saltam aos olhos na leitura desse livro, que eu penso serem fundamentais para a nossa caminhada de vida, para que a gente seja sábio. Sábio. E mesmo que você talvez não tenha diplomas, você, através da prática da Escritura, você pode se tornar uma pessoa sábia. Essa sabedoria divina, essa sabedoria do alto. O primeiro ponto importante para a gente poder pensar a sabedoria e pensarmos como sermos sábios, é o desejo que todos nós aqui devemos ter pela sabedoria. O sábio nunca é alguém que se autoatesta sábio. O sábio, talvez ele nem sabe que ele é mesmo um sábio. Porque a partir do momento que você começa a se achar sábio, é porque você se tornou um tolo, porque você se tornou um insensato. Nós precisamos desejar a sabedoria. Nós precisamos nos reconhecer como pessoas que precisam de sabedoria. Nós nunca podemos dar lugar na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, para sentimentos como, por exemplo, o orgulho. O orgulho que faz a gente se sentir bom, o orgulho que faz a gente se envaidecer, o orgulho que faz a gente se sentir sábio, o orgulho que faz a gente se sentir preparado, é uma armadilha na nossa vida. Porque todos nós aqui, sem exceção, somos pessoas que carecemos, precisamos de mais e mais sabedoria. É
tolo aquele que acha que está pronto. É tolo aquele que acha que não tem o que aprender. É tolo aquele que acha que não precisa amadurecer. É tolo aquele que acha que não precisa aprender mais, crescer mais, ter mais discernimento, ter mais sabedoria, ter mais bom senso. É tolo aquele que acha que não precisa disso. E é tão tolo que é alguém que se deixou levar pela justiça própria. É muito lindo perceber que quando a gente observa a sabedoria descrita no livro de Provérbios, a gente se depara com um tipo de sabedoria, um tipo de lógica que parece que está presente em toda a Escritura, especialmente no Evangelho. Sabe aquele fariseu que vai orar, que Jesus vai dizer que ele vai orar, ele bate no peito: obrigado, Senhor, porque eu dou o dízimo, obrigado porque eu sou bom, obrigado porque eu sou religioso, obrigado porque eu não sou como esse pecador, obrigado. É um tolo. Em contrapartida, aquele que não é o fariseu, mas é o publicano, distante da religião, que bate no peito e fala: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí está contida a sabedoria. Portanto, quando a gente olha o texto de Provérbios 1, a partir do 22, ele diz assim: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Se vocês acatarem, se vocês ouvirem, se vocês se submeterem, se vocês se entenderem como pessoas que precisam de mim, diz a sabedoria. Você precisa desejar, você precisa ansiar, você precisa se identificar como alguém que é carente. Eu, André, eu quero, virar o ano, e eu quero ter ainda mais, de maneira ainda mais profunda, uma autopercepção que eu não estou pronto. Uma autopercepção que eu preciso de mais sabedoria. Uma autopercepção que eu estou incompleto, que eu ainda tenho muito que crescer, que eu tenho muito que amadurecer, que eu tenho muito que evoluir. De que eu sozinho não consigo, que eu preciso de Deus, que eu dependo de Deus, que pelas minhas forças próprias não dá. Eu quero começar o próximo ano ainda mais consciente da minha necessidade de ser humilde. Porque na medida em que eu me distancio da humildade, eu me emburreço, eu me torno mais ignorante. E a minha oração para nós aqui, em primeiro lugar, se você deseja sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria divina, seja alguém humilde, se afaste do orgulho, se coloque sempre como alguém que precisa de mais de Deus. Se coloque sempre como alguém que é incompleto, porque no dia que você se achar bom o suficiente, você está na contramão do caminho que te leva a ser uma pessoa sábia. O texto de Provérbios, ele também vai trabalhar assim, outros elementos, que eu juntei tudo aqui, pelo menos alguns, nesse segundo caminho para a sabedoria, que eu queria descrever como uma vida virtuosa. Nós precisamos buscar virtudes na nossa vida. E essas virtudes, na medida que a gente lê as Escrituras, elas são tão claras para a gente, são tão óbvias, mas às vezes elas passam desapercebido, às vezes a gente não se atenta a elas, e às vezes a gente não se dá conta da importância que nós temos de exercitá-las, de buscá-las. Por exemplo, o texto de Provérbios, ele vai falar direto, sabe sobre o quê? Sobre preguiça. Preguiça. E ele vai fazer a gente lembrar da formiga. Formiga é um animalzinho indefeso, um animalzinho que você não dá nada para a formiga. Mas não falta comida para ela no tempo certo, porque ela não é preguiçosa. Ela trabalha, ela faz o dever de casa. Nós não podemos ser preguiçosos.
Nós não podemos ser preguiçosos. O texto vai dizer também, Provérbios vai destacar a questão da impaciência. Quantas vezes na nossa caminhada nós somos impacientes? Esse é um caminho que vai na contramão da sabedoria. Precisamos ser pacientes. A paciência, inclusive, é fruto do Espírito. Paciência. Precisamos nos afastar da inveja. O texto vai dizer também abundantemente em vários lugares. É uma tolice a gente praticar inveja, nós sermos invejosos, a gente não conseguir ficar feliz com a alegria alheia, a gente olhar para o outro e invejar o sucesso profissional, invejar às vezes o cônjuge, invejar às vezes a beleza, invejar tantas coisas, o dinheiro, as riquezas. A inveja é algo que polui, nos torna uma pessoa assim, sabe, desvirtuosa. A ganância também, Provérbios, o sábio vai dizer muito sobre a ganância, a vontade de ter, a vontade de consumir, a vontade de ser rico. E ele vai dizer que quem é muito ganancioso vai tropeçar na caminhada. Então, precisamos, irmãos e irmãs, quando a gente pensa a vida com Jesus, a vida com Jesus tem que nos conduzir para um tipo de maturidade em que a gente se torne pessoas mais virtuosas, pessoas que têm as suas virtudes sendo elaboradas no seu coração, no seu caráter. Tem tanta coisa óbvia no Evangelho que a gente parece que fica tendo que insistir para ficar revisitando. Vamos mudar. Vamos deixar a preguiça, vamos deixar a impaciência, vamos deixar a inveja, vamos deixar a ganância, para a gente conseguir seguir e encontrar um caminho de sabedoria para a nossa vida. Terceiro lugar, tem um outro ponto aqui em Provérbios que, muito claro, muito nítido, que me salta aos olhos e parece assim algo recorrente em todas as Escrituras: o nosso compromisso com os necessitados. Você quer alcançar sabedoria na sua vida? Pelo que o sábio diz, você precisa ser alguém que olha para o necessitado, e aquele olhar, ele tem que doer na sua alma, e aquilo tem que te mover a estender a mão. Não há sabedoria evangélica que não olha para o pobre. Não há sabedoria bíblica que não olhe para o necessitado. Não há sabedoria de Jesus, divina, do alto, que não se compadece do órfão, da viúva, do aflito, do vulnerável. Chega a ser assim, cansativo, o tanto que o texto bíblico enfatiza o cuidado com os pobres. E de alguma maneira muito tola, a igreja, principalmente protestante, ela se distanciou um pouco disso. Afinal de contas, salvação não é pelas obras, né? E aí a gente meio que esquece o cuidado com aquele que precisa de cuidado. Entretanto, o texto sagrado mostra para nós que há um caminho de sabedoria, quando a nossa vida, ela é uma vida compromissada com os necessitados. 23:9 vai falar sobre a generosidade e a partilha que nós devemos ter com os pobres. 22 a 23 vai dizer que Deus é o advogado dos pobres, é o advogado dos necessitados. E ai daquele que vai querer manipular as balanças, a justiça, para desfavorecer o pobre em detrimento dos ricos. O texto fala para nós que Deus vai ser o advogado deles e se prepara porque você mexeu no vespeiro. 23:11 novamente fala sobre a defesa do direito dos órfãos, e o texto, em incontáveis versículos, eu queria ler para vocês 22 a 23. Olha o que o sábio diz: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Em outras palavras,
Em outras palavras, se você despojar, se você prejudicar o aflito, se você prejudicar um empobrecido, se você passar a perna em alguém que não tem condição, se prepare que Deus, Ele vai vir atrás de você. Pesado, gente. E é recorrente isso. Eu desejo para a minha vida me tornar alguém comprometido com aquele que não tem quem o defenda. Mas não somente no sentido de praticar uma ação, mas no sentido de perceber que há espiritualidade nisso. Que Deus, Ele está antenado, Ele está percebendo, Ele está olhando para aqueles que são os carentes, aqueles que são os necessitados, aqueles que são os empobrecidos. E eu, enquanto discípulo de Jesus, que desejo sabedoria para a minha vida, não há possibilidade de eu ser sábio se eu não me comprometer com esses pobres. Não há essa possibilidade. Eu oro a Deus para que isso alcance o teu coração de uma maneira muito especial nessa noite, para que conforme você vai vivendo a vida ao longo de 2023, você possa ter um outro olhar, você possa ter outra percepção, e você possa se comprometer com os direitos daqueles que não têm direito algum. Você possa ser compromissado com aqueles que não têm acesso a coisas básicas que todos já deveriam ter acesso. E que você possa entender que esse é um caminho que nos conduz à sabedoria. Esse é um caminho que nos conduz a algo que está no coração de Deus. Esse é um caminho que nos conduz ao ensino de Jesus. De Jesus. Em quarto lugar, um outro elemento presente no texto de Provérbios que eu quero revisitar na minha vida, na minha caminhada, é ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte. Alguém já disse que Deus deu para a gente, né, uma boca e 2 ouvidos. Acho que não foi à toa. A gente é muito acelerado para falar e tem muita dificuldade em escutar, em ouvir. E o texto de Provérbios, o sábio nos ensina que se nós quisermos buscar a sabedoria, alcançarmos a sabedoria, nós precisamos saber ouvir. Saber ouvir, por exemplo, os nossos pais. Às vezes nossos pais, eles não sabem tudo. Os nossos pais às vezes não dão conselhos bons. Os nossos pais, eles erram. Entretanto, há sabedoria em ouvir os nossos pais. Não necessariamente você vai praticar aquilo que você ouviu, mas buscar ouvir. O que você acha disso, pai? O que você acha disso, mãe? Ouvir. O texto de Provérbios vai dizer que há sabedoria na multidão de conselhos. Só que a gente é muito apressado, muitas vezes, para parar, para pedir o conselho para alguém. A gente é muito apressado para parar e escutar alguém mais experiente, alguém com mais caminhada, alguém com outra visão, alguém com outra perspectiva. O texto fala para a gente que a repreensão construtiva, ela é igual a um lugar perante os sábios. Você só vai conseguir ser sábio se você for capaz de ouvir, inclusive a repreensão. Ouvir alguém criticando você, alguém dizendo para você o que está errado em você, alguém dizendo para você onde você precisa melhorar, onde você precisa mexer na sua vida. Eu espero que o próximo ano seja um ano em que eu escute mais, e não escute somente pessoas que vão dizer aquilo que eu quero ouvir, mas escute pessoas dizendo aquilo que eu preciso ouvir, porque há sabedoria nisso, há sabedoria aqui, ouvir a repreensão. O texto ainda vai dizer uma coisa muito interessante, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente escuta muitos elogios. A gente tem que saber escutar até os elogios, porque às vezes o elogio pode vir, a gente pode escutar, ele pode cair na nossa alma de um jeito equivocado e provocar uma distorção completa. 19 e 20 vai dizer: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Que em nome de Jesus a gente se torne pessoas que escutem mais,
que procurem ouvir mais, que procurem pessoas para nos falar. E aqui eu acho que a gente tem que ser bem prático, né? Eu gosto muito, né, junto dos meus pares, às vezes pessoas que estão na caminhada pastoral, na caminhada acadêmica, enfim, eu gosto de maneira propositiva de procurar pessoas que eu sei que têm o que contribuir e dizer, cara, o que está errado aqui? Estou fazendo assim, o que você acha que poderia fazer diferente? O que você acha que eu posso mudar? O que está errado? Quase que pedindo uma repreensão para poder crescer, para poder amadurecer. Que a gente possa se tornar pessoas capazes de ouvir bem. Por fim, eu queria destacar um último ponto, e esse aqui eu acho que é o mais contundente de todo o livro de Provérbios, que não é o ouvir, mas é o falar. A boca, gente. A boca, ela é uma fábrica de violência, o sábio vai dizer. A boca, ela leva a nossa vida à ruína. A boca, ela é capaz de espalhar calúnias. É da boca que procede a mentira. A língua, o sábio vai dizer, tem poder sobre a vida e sobre a morte. E ele vai dizer ainda que quem muito fala, trai a confidência. Esse órgão que tem na nossa boca, essa língua, o Novo Testamento vai dizer que ela é venenosa, tem veneno na língua. E eu creio que aqui a gente precisa repensar e repensar muito, porque a gente é muito rápido ao falar. A gente quer falar, a gente está numa roda de amigos ouvindo, se preparando para falar. Ontem mesmo, na ceia de Natal, a gente estava ali conversando sobre futebol, e eu comecei a me observar, e o pessoal falando do Tite, falando do Neymar, falando da seleção, e eu não consegui escutar, porque eu já estava com o meu argumento preparado para falar, de tanto que eu queria falar, colocar a minha opinião. Não há sabedoria nisso, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos ser tardios a falar, porque o texto vai dizer para a gente, Provérbios vai dizer para a gente, que quando existem muitas palavras, o pecado está presente. O pecado está presente. E é no controle da língua que a gente encontra um caminho para a sensatez. É refreando a nossa língua que a gente é capaz de se tornar sábio. Tanto é que ele, de maneira irônica, chega a dizer o seguinte, que se você ficar quieto e não falar nada, você pode ser uma topeira, mas você vai se passar por sábio. Você entendeu? Ela entendeu. Se você não tiver sabedoria, você não for sábio, mas você ficar quieto, é capaz até de você se passar por sábio, dependendo de onde você está. Mas o ponto aqui é esse, a nossa boca, a nossa língua, ela é incontrolável, ela é ingovernável. E a gente fere o outro, a gente maltrata o outro, a gente machuca, a gente violenta, a gente peca. Na medida em que a gente fala muito, a gente não é capaz de controlar e de domar a nossa língua. E eu quero para mim, eu quero ser mais silencioso, eu quero falar menos, eu quero ter menos coisas para dizer, eu quero escutar mais, eu quero pensar melhor antes de falar, porque segundo o sábio, aqui habita a sabedoria. Ele vai dizer, por exemplo, a gente parar de alardear o conhecimento. Legal, a gente sabe às vezes de um monte de assunto interessante, a gente sabe de um monte de coisa, mas por que a gente tem essa necessidade de ficar falando para os outros? Quase que obrigatória, a nossa alma, a nossa língua nos impulsiona a ficar falando. Não alardeie o conhecimento. Escute a pessoa, aprecie o que aquela pessoa está dizendo, sem dizer nada, sem querer contribuir com nada, só escute, está ótimo. A nossa fala precisa ser uma fala mais amável, o sábio vai dizer. Às vezes a gente é cínico no jeito que a gente fala, às vezes a gente é provocador, e o texto propõe para a gente uma fala amável, uma resposta apropriada.
Que coisa boa se 2023 nós nos tornarmos pessoas capazes de responder de maneira apropriada, de acordo com o ambiente que a gente está, com quem a gente está. Pensar bem antes de falar, sermos comedidos ao falar, ouvir antes de responder. O texto ainda sobre boca, sobre a língua, ele vai dizer para a gente o seguinte, 20:19, para a gente evitar quem fala demais. Evitar quem fala demais. Porque na medida em que você convive com alguém que fala muito, você corre o risco de ser contaminado com essa lógica de se tornar um tolo igual o tolo com quem você está convivendo. Cuidado com o que fala. 22:23. Ele incentiva no 23:9, não converse com o tolo. Porque se você ficar conversando muito com o tolo, você vai se tornar tolo também. 25:11, a palavra dita no tempo certo, na hora certa. Ele vai dizer ainda para a gente não responder ao insensato com insensatez e não se autoelogiar. Não se autoelogiar. 27:2 diz assim, vou ler literalmente para vocês, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Não os seus próprios lábios. Quantas vezes talvez esteja passando aí pela sua cabeça, pela minha, ao meditar aqui, eu li Provérbios inteiro tentando encontrar o néctar ali desse livro, para eu poder trazer isso no meu coração e poder amadurecer, crescer e me tornar mais sábio. E quantas vezes ao ler isso aqui eu me lembrei de situações e situações, aqui eu devia ter ficado quieto. Aqui não valeu a pena eu ter falado. Essa resposta não foi bem pensada. Não valeu a pena ter conversado com essa pessoa. Não devia ter ido para esse café. E tantas situaçõezinhas em que a minha língua, em que a minha boca, ela me atrasou para o caminho da sabedoria. E quando a gente olha tudo isso, né, essa sabedoria que é um tipo de sabedoria que faz com que a gente não se autopromova, um tipo de sabedoria que nos torna pessoas virtuosas, uma sabedoria que nos faz compromissado com os pobres, uma sabedoria que nos faz bons ouvintes, uma sabedoria que nos faz sábios com as palavras. Quantas vezes a gente não encontra isso de maneira nítida, clara, explícita, naquele que nasceu, Jesus de Nazaré. Jesus é para nós o nosso grande exemplo de sabedoria, e tudo isso que nós pensamos aqui, através do livro de Provérbios, nós conseguimos encontrar em Jesus. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, você que está aqui nessa noite, né, acabando aqui o Natal, nessa noite de 25 de dezembro, nesse último culto, nessa última celebração do ano, a gente já indo para um ano novo, eu quero te perguntar, você quer ser sábio? Você deseja ser sábia? Então deseja a sabedoria, busque a sabedoria, se veja e se entenda nessa noite como tolo, porque somente quando a gente se entende como tolo, a gente encontra um caminho adequado para a gente buscar aquilo que a gente precisa, essa sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria de Jesus, essa sabedoria divina, essa sabedoria que procede desde antes da criação do mundo. Que em nome de Jesus, o Senhor Jesus, nessa noite, o Espírito de Deus, possa nos batizar em humildade. Humildade. Para que a gente possa repensar a nossa vida, repensar a nossa caminhada, repensar todos esses elementos, e talvez o mais difícil deles, que é a nossa boca, a nossa língua. E que em nome de Jesus a gente possa encontrar a sabedoria, a gente possa se abraçar na sabedoria, a gente possa desfrutar da sabedoria, dia após dia, na nossa caminhada. Eu, sinceramente,
eu estou com essa expectativa. Eu me lembro de um dia, era o último culto aqui, um dos últimos cultos antes das minhas férias, e eu pedi para a igreja, ore por mim, porque eu quero ter uma experiência nova com Deus. Essa foi a minha oração, esse foi o meu pedido. Nessa noite, o meu pedido é esse: eu quero ser mais sábio. Eu quero ser mais sábio, eu preciso ser mais sábio. Não está bom do jeito que está, tem muito que melhorar. E que em nome de Jesus você possa ter esse mesmo desejo, esse mesmo ímpeto. E que a sabedoria possa encontrar lugar na tua alma, no teu coração. E que você possa abençoar o mundo, as pessoas, sua casa, o seu lar, a sua família, a sua igreja, tendo uma vida sábia, vivendo uma vida sábia. Amém? Eu quero convidar você a orar nessa noite. Abaixe a sua cabeça, coloque-se diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus. Eu queria te dar alguns segundos, 1 minuto talvez, para você olhar para a sua própria vida. Olhar para a sua própria vida e tentar perceber onde o teu orgulho te traiu, onde que faltou virtude na sua caminhada, talvez naqueles momentos de impaciência, de imprudência, de falta de bom senso, onde você foi indiferente para com os pobres, os menos favorecidos, onde te faltou ouvidos para ouvir, para escutar, e onde que a tua língua também te traiu. Senhor, estamos diante do Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra nessa noite, Pai. E todos nós aqui, individualmente, coletivamente, como igreja Tua, queremos reconhecer publicamente a necessidade que nós temos de ser mais sábios. Deus, nós precisamos de mais sabedoria. Nós reconhecemos que do jeito que está, não está bom. Nós reconhecemos, Senhor, que nós precisamos melhorar. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa agir nas nossas vidas nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir para um tipo de vida alinhada à sabedoria das Escrituras, a sabedoria de Jesus, a sabedoria do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a domarmos a nossa língua, nos ajuda a sermos humildes para escutarmos mais, nos ajuda, Senhor, a nos compromissarmos com aqueles que precisam ser defendidos, que nós sejamos esses defensores, que nós tenhamos esse compromisso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos bom senso, prudência, paciência, domínio próprio. Nos ajuda, Senhor, a sermos menos invejosos, menos gananciosos. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos diariamente a nossa dependência do Senhor, a nossa carência da Tua ação na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos que nós não temos justiça própria, a reconhecermos a necessidade da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Nos ajuda, Pai, sermos cristãos, cristãs, sábios, nos livra da tolice, Pai, nos livra da insensatez, nos livra, Senhor, de tudo isso que não tem relação alguma com a Tua sabedoria, e que ela possa ser derramada sobre nós nessa noite, em nome de Jesus,
Amém, amém e amém.